Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Bom ter vocês aqui. Eu quero retomar aqui um assunto que já faz um tempo que a gente não fala, né? Que é história antiga. O pessoal está me cobrando história antiga. Então eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre uma das mais fascinantes civilizações da antiguidade. Eu estou falando da civilização egípcia. Vamos falar um pouquinho de Egito? Começar, em primeiro lugar, falando sobre a localização do Egito, tá? Esse mapa que está aparecendo agora aí para vocês mostra a localização do Egito antigo. Pelo que você pode ver aí no mapa, o Egito está localizado no nordeste da África. Tá? Então esse mapa aí mostra bem, e nesse mapa a gente destaca uma coisa importante, né? Todo mapa do Egito que você olha vai destacar que é o rio Nilo, tá? O rio Nilo. Existe uma frase célebre de um historiador, né, Heródoto, que é considerado o pai da história, que diz o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Todo mundo conhece essa frase, não é? O que é que ele quis dizer com isso? Que a civilização egípcia ela se desenvolveu graças ao rio Nilo. Quando ele diz, né, o Egito é uma dádiva do Nilo, é como se o Egito fosse um presente dado pelo rio Nilo. Por quê? Porque trata-se de uma região, né, de deserto. Tá? A existência da civilização egípcia ela se deu em função, obviamente, do rio Nilo, assim como aconteceu com outras civilizações da chamada Antiguidade Oriental. Se você prestar atenção, você vai ver, né? As grandes civilizações da antiguidade, os grandes impérios, eles se desenvolveram próximos a grandes rios. Foi assim na Mesopotâmia, com o rio Tigre e Eufrates, foi assim com o rio Jordão, na Palestina, né? Foi assim com o rio Amarelo, né, na China, foi assim com o rio Indo, Ganges, lá na Índia, e por aí afora. Né? Então, por que essas civilizações do chamado Crescente Fértil, né, que foi a região que é considerada como o berço da civilização, por que elas procuravam esses rios? Porque eram regiões realmente de clima muito árido, com pouca chuva, né, e muito deserto. Então, com o Egito não foi diferente. Tá? A ocupação da região do Vale do Rio Nilo, ela começou há cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Tá? Ali foram se formando comunidades independentes, como aldeias independentes, que eram chamadas de nomos. Né? Essas comunidades independentes, agrícolas, evidentemente, elas eram governadas por nomarcas, chamava-se nomarca, não era monarca, era nomarca. Tá? Então essa situação ela durou até aproximadamente o ano 3100 a.C., quando o rei do Alto Egito, porque houve um momento em que essas comunidades se dividiram em dois reinos, né, o reino do Alto Egito, que ficava ao sul, né, curiosamente, não ficava ao norte, né, porque o sul é a parte mais alta, né, o Alto Egito, e ao norte ficava o reino do Baixo Egito. Tá? Então, você vai ver que o rio Nilo ele corre de sul para norte. Né? O delta do rio Nilo ele deságua lá no mar Mediterrâneo. Então, o rei do chamado Alto Egito, do reino do Alto Egito, chamado Menés, no ano 3100 aproximadamente, ele conseguiu unificar os reinos do Alto e do Baixo Egito. Tá? Então ele se tornou, né, o primeiro grande governante do Egito. Né? A gente poderia dizer o primeiro faraó egípcio. Então aí você tem, né, o começo do chamado Império Egípcio. Tá? Então, já que a gente está falando aqui em governo, é bom a gente, né, colocar logo essa dinâmica da política no Egito Antigo. O Egito era um exemplo clássico daquilo que a gente chama de teocracia, né? De modelo de Estado teocrático. O que é uma teocracia ou o que eram as teocracias antigas? Eram governos em que o imperador, o soberano, o rei, ele era considerado como uma espécie de Deus vivo. Né? O faraó egípcio ele era considerado como um Deus vivo.
era considerado como senhor de todas as terras, então a religião tinha um papel muito grande. Eu estou falando aqui de um estado teocrático. Ele era assessorado por sacerdotes, né? Tinha também o vizir, que abaixo do faraó era o funcionário mais importante, era a segunda pessoa do faraó, e também havia os escribas, né, que eram responsáveis pela arrecadação de impostos, né, e por registrar colheitas, né, a produção de cereais, etc, etc. Então, era um modelo de Estado que a gente chama de Estado teocrático. E isso daí é o que também alguns historiadores classificam como modo de produção asiático. Aí a gente já entra na parte econômica, né, quando a gente fala em modo de produção. Tá? Como é que funcionava a economia egípcia? Evidentemente, era uma economia de base agrícola, porque ela era toda feita em função, né, de canais de irrigação que eram construídos a partir do rio Nilo para levar a água até regiões mais distantes. A gente já falou aqui do peso e da importância que o rio Nilo tinha e tem até hoje para o Egito. Né? No mês de junho, normalmente o Egito, o nível, né, das águas do rio Nilo, ele sobe, tá? De junho até novembro. Tá? Então ele sobe e inunda as áreas mais próximas. Então isso já vinha desde a antiguidade. Posteriormente, a água volta ao seu nível normal e toda aquela área, né, do vale do rio Nilo, ela fica cheia de adubo natural, né, de uma espécie de humus natural. E aí é quando eles, né, era quando eles iniciavam a produção agrícola. Eles semeavam aproveitando aquela adubação natural e depois, posteriormente, né, meses depois, vinha a época da colheita. O faraó era considerado dono de todas as terras, a gente já colocou isso aqui. Então, em função disso, a população pagava tributos ao faraó. Né? Pagava esses tributos que geralmente eram em forma de cereais, de produtos. Né? Era trigo, cevada, centeio, que eram os três principais cereais produzidos no Egito Antigo. Então a população estava submetida ao que os historiadores chamam normalmente de servidão coletiva. Tá? Eles não só eram obrigados a ceder parte dos cereais que colhiam, como também tinham que trabalhar compulsoriamente nas obras faraônicas do governo. Né? Eram obras que eram necessárias para a população de um modo geral. Esses canais exigiam, né, demandavam muito investimento, muita mão de obra, e só o Estado era capaz de fazer isso. Tá? Então o Estado explorava compulsoriamente, como forma de pagamento de imposto, o trabalho da população livre. E, é claro, também era utilizado o trabalho da população escrava. Você imagina, por exemplo, a construção de templos, né? A construção de pirâmides, como é que isso acontecia? Imagine a quantidade de mão de obra que isso não exigia. Né? E por falar em pirâmide, um dos aspectos também muito interessantes, quando a gente fala no Egito Antigo, né, é a questão da religião. A religião egípcia era a típica religião politeísta, né? Como aconteceu na Mesopotâmia, né? Como aconteceu na Fenícia, como aconteceu em outros grandes impérios, reinos fundados na chamada Antiguidade Oriental e também na Antiguidade Clássica, porque na Grécia não era diferente. Tá? O Egito tinha uma divindade principal, que era o deus Amon-Ra, né? E que era considerado como criador, né? Era assim, ficava no centro do panteão religioso egípcio, mas a partir daí nós tínhamos também Osíris, né, que era o deus que, né, cuidava da vida, da alma das pessoas após a morte. As pessoas passavam pelo tribunal de Osíris. Né? Tínhamos também Ísis, que era a esposa e irmã de Osíris. Tinha Anubis, Horus. É interessante que eram deuses que eram, a gente chama de antropozoomórficos, né? Ou seja, eles eram meio humanos, né? Retratados como meio humanos e meio animal. Né? Horus, por exemplo, tinha corpo humano e cabeça de águia, de falcão. Né? Anubis tinha cabeça de cão, tá? E corpo humano. Então, algumas divindades elas eram representadas dessa forma antropozoomórfica. Tá? Uma outra coisa também que o pessoal fala muito
nessa questão das pirâmides egípcias. Qual o significado das pirâmides? Por que elas eram construídas? As pirâmides, gente, não eram nada mais, nada menos do que, digamos assim, jazigos, né? Era o túmulo, tá, onde ficavam os faraós. Tá? Eles construíam aquelas coisas imensas, com mais de 100 metros de altura. Se você pegar a de Kelps, que é a mais alta, ela tem mais de 100 metros. Kelps, Kefren, Miquerinos, que são as maiores, elas são coisas assustadoras. Finalidade única, única e exclusiva, né? Guardar ali o corpo do faraó. Não tinha outra finalidade. É diferente, por exemplo, de pirâmides que outros povos construíram, que também tinham uma função de templo religioso, como eram os zigurates na Mesopotâmia, por exemplo. No Egito não, a pirâmide era só o túmulo mesmo do faraó. Quanto maior a pirâmide, mais poderoso, né, era o faraó. Ele queria construir cada vez mais e mais. Existe uma necrópole, né, que é o Vale dos Reis, lá no Egito. Uma necrópole, quer dizer, uma cidade onde só tem túmulos, onde só tem pirâmides, né, e túmulos, né, de faraós, né, de altos funcionários e tal. É chamado Vale dos Reis, que é uma necrópole. Tá? Então, assim, as pirâmides tinham essa função. Muita gente pergunta sobre como foram construídas as pirâmides, né? São milhares e milhares e milhares de blocos com toneladas e toneladas. Como eles conseguiram empilhar aquilo ali? Né? A explicação mais plausível que existe é que teria sido com um sistema de rampas, né? Eles iam subindo essas rampas, levando esses blocos em cima de pranchas, rolando em cima de troncos de madeira, né? E subindo essas rampas até chegar lá em cima. Tá? O mais interessante é, por exemplo, como eles conseguiram levar essas pedras até lá onde essas pirâmides estão construídas, porque lá não tem pedra. É deserto. Então, muita gente fala que eles faziam canais artificiais, né, e levavam em balsas. Enfim, essa questão é polêmica. Há até quem fale em extraterrestres, né, que teriam feito esse trabalho. Mas isso aí é especulação, evidentemente. Tá? Um outro aspecto também interessante que a gente tem que colocar aqui antes de encerrar é a questão da escrita egípcia. Né? Os egípcios criaram a chamada escrita hieroglífica. Não foi o primeiro sistema de escrita, tá? E nem o Egito foi o berço da civilização. Tá? A Mesopotâmia, os sumerianos, acadianos, assírios, né? Os sumerianos que se desenvolveram na parte central do Crescente Fértil é que são considerados como o berço ali da civilização, lugar onde surgiram as primeiras cidades, onde você tem o Iraque hoje, né, o Oriente Médio. Tá? Não seria exatamente o Egito, que seria o berço da civilização. Então, a escrita egípcia também não foi a primeira. Né? A escrita cuneiforme sumeriana veio antes da egípcia. Só que a escrita egípcia era uma escrita ideográfica. Não é? Eles usavam hieróglifos, desenhos que significavam ou uma palavra, ou uma expressão, ou uma frase inteira. Tá? Vocês podem ver aqui no vídeo, né, agora na imagem aqui ao lado, exemplos, né, de escrita hieroglífica. Tá ok? Muito bem. Havia, além da escrita hieroglífica, que era uma escrita usada pelos funcionários públicos egípcios, pelos escribas, né, os altos funcionários, havia escrita hierática, que era uma escrita para textos religiosos, e a escrita demótica, que era uma espécie de escrita popular. Evidentemente, lembrando que muito pouca gente, quando a gente fala em popular, dominava a escrita ali. Tá? Mas muita gente não sabe disso. Fala muito em escrita hieroglífica. Aliás, os hieróglifos eles foram decifrados por um francês chamado Champollion, a partir da análise da pedra de Roseta, né, que foi uma pedra, um bloco de pedra com inscrições encontrado por um soldado do Napoleão, na época em que Napoleão ocupou o Egito. Tá? Então, assim, a contribuição egípcia, né, em termos de escrita foi muito importante. Claro que depois houve uma transição, né, dessa escrita ideográfica para a escrita usando sinais, usando letras, mas aí ficou por conta dos fenícios. Tá bom, gente? Em relação ao final, né, o declínio da civilização egípcia, para a gente encerrar o papo, né, aconteceu aí mais ou menos por volta do século VIII AC. Oitavo antes de Cristo, né, quando houveram sucessivas invasões estrangeiras e os persas dominaram o Egito, incorporaram ao Império Persa. Isso por volta do século VIII. Tá? Então o Egito teve 3 períodos históricos. O Antigo Império, o Médio Império, que foi o
o período intermediário, e o Novo Império, que foi o período de maior esplendor da civilização egípcia. Posteriormente, acabou caindo aí, né, sob o domínio do Império Persa. Tá bom, gente? Então, são algumas informações interessantes em relação ao Egito. Tá? A civilização egípcia, que na minha opinião é uma das mais fascinantes da chamada Antiguidade Oriental. Tá ok? Beijo para vocês, um abraço forte e até a próxima.